Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Eu gostaria agora de compartilhar com vocês um dos assuntos sobre saúde, um dos temas sobre saúde, né? Já tive aqui no final do ano aqui falando com vocês sobre a alimentação, alimentos impuros, o que significa impuros. Contextualizei um pouco ali que a palavra impuro ou imundo não se refere a fazer mal ao corpo humano, e sim são rituais, né? Eram coisas cerimoniais, e nós vamos dar continuidade aí a esses temas, né? Hoje eu quero falar sobre uma declaração aqui de Ellen White, que é considerada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como sendo o tal espírito de profecia de Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Então vamos pegar aqui um texto que ela fala sobre o café, sobre o chá, e vamos discorrer dentro da contextualização bíblica e também da ciência médica. Eu vou trazer aqui alguns conhecimentos próprios, meus, do dia a dia, profissionais, né? E estamos sempre crescendo e aprendendo cada vez mais, e confrontar com o que Ellen White diz, né? E inicialmente também aqui nessa introdução, eu gostaria de falar que, na medida do possível, eu vou respondendo algumas questões, algumas refutações que alguns adventistas fazem ali, né? Tem alguns que são bastante educados, que estão com dúvidas, outros são defensores ferrenhos realmente da sua doutrina, mas o fazem com educação. Mas uma grande parte, talvez até a maioria, é muito mal educada, pessoal. Muito mal educado mesmo. Muita gente mal educada, até mulheres mal educadas. Um homem mal educado é feio. Avalie uma mulher. É horrível. Eu não tenho nem palavras para conceituar, né, essa horripilante má educação de alguns, né? Se você quiser questionar, questione, use a refutação, ok? Eu às vezes perguntei a alguns aí que se podia usar o nome deles aqui, eles disseram que podia, eu já usei, né? Posteriormente posso fazer isso novamente. Mas há aqueles que realmente parece que estão com raiva, né? Porque eu sou um ex-adventista do sétimo dia e conheço muito bem a Igreja Adventista, na sua administração e nas suas doutrinas, todos. Sinceramente, tem muita gente aí que não sabe nada do que é Ellen White, do que é o Espírito de Profecia. E Ellen White é uma crença fundamental da Igreja Adventista do sétimo dia e das suas subdivisões e ramificações existentes. E eles não querem aceitar muita coisa de Ellen White, fazem malabarismos, assim como fazem com a Bíblia, mas defendem que Ellen White foi inspirada por Deus, como no escopo, né, nas crenças fundamentais da Igreja Adventista. A Igreja Adventista do sétimo dia considera Ellen White como sendo o tal Espírito de Profecia, que foi inspirado pelo Espírito Santo, conforme os apóstolos e profetas da Bíblia, né? Então isso é uma aberração, mas de qualquer forma nós precisamos contextualizar biblicamente, confrontar, para esclarecer muitos adventistas do sétimo dia quanto a esses erros, porque muitos estão saindo, são centenas e centenas aos milhares, eu acho, pelo mundo inteiro, que dia a dia, semana após semana, estão sendo esclarecidos e saindo da Igreja Adventista. Eu sei que há muitos sinceros tementes a Deus, escolhidos pelo Deus Altíssimo, Deus Eterno, antes da fundação do mundo. Adventistas que são tementes a Deus e que estão lá, como tem na Testemunha de Jeová, como tem nos Mormons, né, como tem também na Igreja Católica. Mas há aqueles que são bastante confuseiros, né, e tentam defender a todo custo, mesmo sendo convencidos já de que a doutrina é errada. Há muitas doutrinas erradíssimas da Igreja Adventista, e às vezes partem para o ad hominem, né? E dizem aberrações, né, comigo. E Deus tem me dado, apesar de tantos defeitos que eu tenho, já venci muitos pelo poder do Espírito Santo, e hei de vencer outros ainda, muitos ainda mais. Mas Deus tem me dado uma dose muito boa de humildade, de paciência com esses camaradas aí, né? E, meu Deus do céu, tem homens aí que são pessoas, né, que são... A má educação já é horrível no homem. Aí tem algumas mulheres muito mal educadas. No nosso canal aqui, o canal de PC, né, que eu participo assim, eu considero, não é meu, claro, mas nosso, de uma forma aqui que nós temos aqui democracia,
E eu disse até para alguns adventistas aí, se vocês quiserem gravar um vídeo e fazerem a sua refutação, pode fazer, que PC coloca. Tá certo? A gente coloca o vídeo de vocês aí, que vocês argumentam, e a gente vai contra-argumentar. Porque no campo das ideias nós temos a democracia de Deus, né? Deus deixou aí para que a gente articule bem as ideias, confronte as ideias, confronte as doutrinas, né? Não confronte as pessoas, né? Não queira falar mal das pessoas, porque tem muitas, meu Deus do céu, homens mal educados, mulheres mal educadas, adventistas. Sei que tem em todos os lugares, mas os adventistas, quando dão para ser mal educados, batem recorde, né? Ganham o prêmio Nobel disso daí. Então vamos aqui para uma declaração de Ellen Goldwhite, uma das crenças fundamentais da Igreja Adventista Sétimo Dia, derrubando as doutrinas, os ensinos de Ellen White, né, que fazem parte do arcabouço adventista, derruba toda a igreja. Sempre eu quero dizer isso aqui. O fundamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia passa por Ellen White, que é uma das suas cofundadoras, é a principal fundadora, e passa por seus ensinos. Então, aqui sobre saúde, ela disse aqui falando sobre o chá e café. Vamos confrontar aqui, vamos analisar à luz da Bíblia e à luz da ciência. Tomar chá e café é pecado. Ellen White diz que tomar chá e café é pecado. Como outros males causam dano à alma. É uma das suas cartas, 44, 1896, e colocado no livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 425, parágrafo 3. Né? Estimulante, diz ela, né, são o chá, acho que está se referindo aqui ao chá preto, né, ao chá mate, né, que são, ela não especifica, né, tem até algumas coisas aí que são muito contraditórias em algumas coisas que ela faz aí, tem muita coisa boa que ela falou sobre saúde, mas tem muito plágio, pessoal, muito plágio, né? Tem aí um médico famoso da época, né, Dr. Kellogg's, tem, até hoje tem os cereais Kellogg's, né, que a Superbom vende, revende, produz, que ele foi adventista sétimo dia durante muito tempo, mas ele descobriu muitos erros lá, né? Ele confrontou muitos erros e depois ele deixou de ser adventista. E ele escreveu cientificamente muitas coisas que Ellen White plagiou. Eu não quero aqui denegrir a mensagem de saúde de uma forma, no seu escopo de importância. Claro que é importante que tenhamos saúde, mas algumas declarações que ela faz sobre carne, sobre açúcar, sobre leite, como essa daqui, o chá e o café, vamos nos deter um pouco agora, que são verdadeiros absurdos, que são desmascarados pela ciência médica. E eu que tenho um conhecimento da área, né, bastante relativo, aí já tenho me aprofundado e aprendido cada vez mais, e também da Bíblia, né, tem muitos assuntos que são inesgotáveis na Bíblia e também na ciência, mas aquilo que a gente já tem o martelo batido, a gente tem que esclarecer para que você, adventista, veja esses erros inúmeros, né, muitos erros aí inúmeros. Então, por o café e o chá, eu acho que ela está se referindo aqui ao chá mate, ao chá preto. Assim eu aprendia, né? Quando eu estava na igreja, quando estava na igreja adventista, que se referia aos chás que têm cafeína, que são estimulantes, que viciam. E esse vício traz muitos danos, né, ao corpo humano. Agora, pessoal, vamos analisar aqui, meus amigos, minhas amigas, né? Daqui a pouco nós vamos ler alguns textos da Bíblia, mas café, ela diz aqui que tomar chá e café é pecado. É mesmo? Porque a Bíblia não dá margem nenhuma para isso daí. Aí vem uma profetisa, como já surgiram muitos e tantos outros profetas na Bíblia, profetas que foram advertidos, né, pela Bíblia de que estavam trazendo doutrinas erradas para o seu seio, inclusive as advertências contra falsos profetas e falsos mestres são as maiores advertências que tem em todo o Velho Testamento e principalmente no Novo Testamento, que iriam surgir muitos falsos profetas e muitos falsos mestres. Sim, e eu queria aqui aproveitar, já que falando aqui sobre profetas, depois eu vou falar
um pouco em outro vídeo aí sobre assuntos relacionados às igrejas, ok? Tem algumas divergências aí, né, entre algumas igrejas, entre várias igrejas do meio protestante, e me questionaram também sobre isso daí, ok? Então nós vamos ver as questões do que é heresia, do que não é, do que é heresia de perdição e do que é a interpretação saudável, né, que pode existir interpretações diferentes entre igrejas que são comprometidas e sérias com a palavra de Deus, né, com a essência dos ensinos principais da palavra de Deus. Esse ensino aqui de Ellen White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, também é comum aos Mormons, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles não tomam café, são orientados por questões de saúde a não tomarem também café. Café, ou derivado da cafeína, eles usam cevada, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos Estados Unidos parece-me que é a segunda ou a primeira igreja, né? Ela e o Testemunho de Jeová são as mais ricas, bilionárias, né? Lá na América do Norte. Tem fábricas, restaurantes e de tanta coisa aí, né? E a Igreja Adventista também tem. Aqui também tem no Brasil. E o aspecto de saúde é importante. Mas vamos ver aqui nesse aspecto de saúde. Vamos ver, tomar café é pecado? Vamos ver à luz da ciência. É pecado porque tem cafeína? Questão do vício. O vício, café vicia. E você já pensou o que é um vício? O vício é a prática de algo, né, seja comida ou bebida, que lhe domina. Você pode estar aqui diante de um celular agora e ter um vício de ficar no celular, olhando, não conversa com sua esposa ou com seu esposo, nem com seu filho, com sua filha ou com seus filhos. Enfim, não conversa com Deus, não tem. Por quê? Porque passa muito tempo vendo, às vezes, bobagens, né? Coisas inúteis num celular, pela internet. E hoje o celular está sendo para muitos um vício. Então tudo aquilo que a gente não domina, não tem controle, passa a ser um vício. Ok? A Bíblia nos ensina sobre a moderação, sobre o equilíbrio. Daqui a pouco nós vamos ler alguns textos bíblicos que tem muito a ver sobre esse tema. Mas você sabia, agora puxando aqui para o lado científico, medicinal, da ciência médica, que a cafeína é uma substância presente em muitos analgésicos, em todos os analgésicos, e em muitos anti-inflamatórios? Pois bem, se é pecado tomar café, se é uma transgressão à lei da saúde, como Ellen White diz que é, então não era para você tomar analgésico. Está com dor de cabeça, enxaqueca, cólicas, seja o que for, qualquer tipo de dor, para que tomar analgésico? Tem cafeína. A cafeína é uma substância medicinal que ajuda a passar a dor, é um vasodilatador, né? E está inserida medicinalmente, cientificamente, em muitos analgésicos e em muitos anti-inflamatórios. E aí, pessoal, é o seguinte, uma das coisas que eu fico mais pasmado, né? A cegueira, grande mesmo. As contradições. Engolem, coam um mosquito. Esse é o grande problema das seitas, né? Coa um mosquito e engole um boi. Aí não pode tomar café. É pecado. Ela disse que é pecado tomar chá e café. É pecado. E Coca-Cola. E Pepsi-Cola. E os analgésicos, anti-inflamatórios e uma gama de séries de outros medicamentos que combatem a dor e inflamação no corpo humano. Quando eu era membro lá, quando eu morava em Natal, na Igreja Central de Natal, era membro da Igreja Central de Natal, morava lá em Natal, né? Eu fui durante alguns anos diretor de temperança, por estar estudando, né, dentro da ciência médica, fazendo faculdade e tal, e etc., assuntos relacionados à saúde, a gente aprende muito, e eu fui estudando também muita coisa do tal Espírito e Profecia de Ellen White, e
uma das coisas que a gente via muito, mas eu via bastante assim, que eu ficava indignado porque eu era muito zeloso. Eu fui vegetariano, eu procurava seguir os princípios realmente que Ellen White ensina, né, nos seus escritos, né? E aí o que é que acontecia? Muitos não tomavam café, além de usar analgésico, anti-inflamatório. Olha que contradição, que cegueira. Aí tomavam e tomam, né, refrigerantes, que uma grande porção deles contém cafeína. E o principal deles, né, a Coca-Cola. Coca-Cola, Pepsi-Cola. O teor de açúcar que tem em qualquer refrigerante. Substâncias aromatizantes para dar gosto, sabor. Corantes, acidulantes, cafeína. É muito maior a cafeína que tem nos refrigerantes, na Pepsi-Cola, na Coca-Cola, do que uma xícara de café ou 2 xícaras de café. E muitos tomavam e tomam. Quanto absurdo, quanta contradição. Coam um mosquito e engolem um camelo. Um touro, né? Um animal bem grande aí. Pessoal, benefícios do café. Benefícios do café. Medicinalmente comprovado. Antes de citar aqui, alguém pode dizer, mas tem malefícios também no café. Olha, malefício tem até na água. Não existe uma água 100% pura. O nosso corpo, o corpo humano, há uma produção de anticorpos, né, no nosso corpo humano, e de várias células de defesa específicas, gerais e específicas. Por quê? Porque no nosso corpo humano entra, através do ar, diariamente, vários tipos de micróbios, da respiração. Por mais puro que nós estejamos, como eu estou aqui em um ambiente, né, aqui numa serra, num sítio aqui, mas sempre tem micropartículas, vírus, bactérias, fungos, em mais ou menos quantidade presentes no ar. E o nosso corpo, Deus criou para combater vários tipos de antígenos, né, de corpos estranhos que entram no nosso corpo, no nosso organismo, assim como também nos animais, de uma forma geral, que poderiam fazer mal, e não fazem. Por quê? Porque nós temos células de defesa. Então tudo que até a água, tudo que a gente vai beber ou comer, sempre tem um lado que é prejudicial, ou mais ou menos. Então nós temos que ter moderação, né? Eu vou ler para vocês aqui, abram aí a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Olha só que texto maravilhoso aqui de Filipenses capítulo 4, versículo 5. Falando sobre uma característica importante na vida do cristão, né? Na vida do servo de Deus. Diz assim: alegrai-vos, versículo 5, né? Versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, digo-vos outra vez. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação. Moderação é equilíbrio, né? Moderação é temperança. Então essa palavra moderação é uma palavra muito importante, mas muito importante na vida do cristão, que dia a dia nós precisamos estar atentos para cumpri-la, né? Em consonância com o fruto do Espírito Santo, né? Também aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, falando sobre o fruto do Espírito Santo, contrastando com o fruto da carne, né? O apóstolo Paulo fala aqui, Romanos capítulo 5, versículo 22 e 23, que, leiamos aqui, né? Que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, né? Uma paciência longa, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, a temperança, o domínio próprio,
ela é uma moderação presente na nossa vida, né? Então, essas coisas a gente precisa atentar, porque tudo que a gente for comer, beber, nesse mundo não é 100% puro. Pode ser apropriado para comer, pode ser apropriado para beber. Mas nós temos um sistema de defesa no nosso corpo muito bom, que recebendo luz do sol, tendo uma prática regular de exercício físico, com uma alimentação equilibrada, vai ajudar a vencer vários tipos de corpos estranhos, né, de micro-organismos que penetram no nosso corpo, seja através da alimentação, seja através também do próprio ar, né? Então eu vou citar aqui, pessoal, nesse vídeo aqui, comprovado medicinalmente, benefícios do café. O café é antioxidante. Ele possui ácidos clorogênicos e trigolomina, que é uma substância e que são substâncias que combatem os radicais livres, que envelhecem e que envelhecem o corpo, os tecidos de uma forma geral e principalmente as artérias do coração e demais artérias do corpo humano. Então, o café, ele tem uma substância, essas substâncias aqui, que são por demais importantes. O café, ele é um alimento, certo? Tem uma planta, né? Podemos dizer uma fruta, que dela é extraída ali as substâncias, que a principal a gente conhece como cafeína, mas que tem muitas outras substâncias que também são benéficas. Então, usado com moderação, é muito importante, muito bom para a nossa vida. O café sem açúcar e com adoçantes naturais como estévia, ele é muito mais benéfico para a saúde do que o café torrado, né? E o café com açúcar comum. O café torrado, ele perde muitas propriedades. Vocês vejam que uma outra contradição grandiosa na igreja adventista é que produz cevada, vende cevada, né? Não sei se produz, né? Alguns lugares pode produzir aí no mundo, mas vende a cevada, e a cevada é torrada e moída. E quando passa pelo processo de torrefação, qualquer coisa que passa pelo processo de torrefação, perde muitas das suas propriedades. E colocam ali algumas substâncias que fazem mal. Então, tanto isso é aplicado para o café torrado como para a cevada. Eu, por exemplo, nunca me dei bem com cevada. Inclusive, eu tive um processo acelerado de doença autoimune intestinal, porque tomava muita cevada, né? Para substituir o café no tempo que eu era adventista sétimo dia. Então, um aspecto importante é o café verde, é muito importante para nós, né? O café também ele é termogênico. Eu sei que o café, voltando aqui, o café verde ele é mais caro, né, do que o café torrado e moído, mas ele é bem melhor. O café termogênico, o que é isso? Ele ajuda no aumento do metabolismo e ajuda no emagrecimento. Em diferentes pessoas, há um tipo de metabolismo mais acelerado, menos acelerado. As pessoas que são mais magras têm um metabolismo mais acelerado, às vezes comem muito e não engordam porque tem um metabolismo acelerado. Há o teste genético, num exame de sangue específico, né, análise do DNA em laboratório, que mede o grau de metabolismo das pessoas. Então, algumas pessoas comem pouco e têm tendência a engordar, tem um metabolismo mais lento, outras pessoas comem muito e não tem tendência a engordar porque tem um metabolismo maior. O que se sabe é que o café ajuda a emagrecer, certo? O café é usado também para aumentar o metabolismo, né, do corpo humano. Outra característica importante de substâncias que tem no café, ela tem vitamina B3, o café tem vitamina B3, ajuda a prevenir pedra na vesícula, principalmente o café com cafeína. Ele ajuda a prevenir pedra na vesícula. Ajuda a prevenir também pedra no rim, seja com cafeína ou sem cafeína nesse caso. O mal de Alzheimer, né? A cafeína estimula o cérebro, ajuda a circulação sanguínea
E tudo isso, pessoal, que eu estou falando aqui, é claro, usado com moderação, né? Se você precisa usar açúcar, se usar demais, vai trazer doenças, né? Se usar sal demais, vai trazer doenças. Se usar café demais, vai lhe trazer também algum tipo de mal-estar, né? Se comer carne demais, vai aumentar seu ácido úrico, vai ter problemas de articulação de gota, né? A chamada gota serena, a pessoa serena porque anda devagarzinho, que está com as juntas inflamadas, né? Então, tudo isso daí dá para você entender que tudo que a gente bebe, né, com moderação, que come com moderação, né, porque a palavra de Deus também nos diz que a glutonaria, ela é pecado, né, porque é um excesso. Então, como nós lemos aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 5, precisamos em tudo ter moderação na nossa vida, para as paixões, dominar nossas paixões, moderação no nosso vestir, moderação no gastar o nosso dinheiro, moderação em tudo na vida. Precisamos ter isso daí, o fruto do Espírito Santo, né? Então o café ajuda a prevenir também o Alzheimer, né? Ele diminui em 20% a incidência do acidente vascular cerebral. Também previne a insuficiência cardíaca, e estudos feitos no Japão comprovaram isso. O diabetes do tipo 2, estudos feitos na Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, comprovaram que dois copos diários de café por dia, 2 copos diários, né, ajudam a prevenir o diabetes tipo 2. Tudo isso aqui é ciência, pessoal. Ajuda a prevenir o fígado de câncer e de cirrose. Ajuda também no combate à depressão, certo? A depressão, por quê? Porque principalmente o café verde, a cafeína principalmente. Por quê? Porque aumenta a circulação do sangue no cérebro, fazendo com que a pessoa tenha um pensamento mais ativo, né? Outra coisa aqui, o café verde, principalmente o verde, porque quando ele passa para a torrefação, ele perde muitas das suas características, mas o verde ele contém, o torrado também, mas o verde contém muito mais, né? Contém o zinco muito importante, um mineral muito importante para o funcionamento do nosso metabolismo de uma forma geral. Potássio, magnésio, cálcio, sódio, ferro, manganês, rubídio, cobre, estrôncio, cromo, vanádio, bário, níquel, cobalto, chumbo, molibdênio, titânio e cádmio. São tantos minerais que o nosso corpo precisa. Claro que a gente precisa de uma diversidade de alimentos para sempre consumir um pouco mais e um pouco de variação de um para outro, né? Mas o café também produz tudo isso daí, tem tudo isso aí, melhor dizendo, né? O assunto é tão vasto, pessoal, que davam vários vídeos aqui, mas depois eu vou continuar o assunto. No café também tem diversos tipos de aminoácidos. Esses aminoácidos é que formam as proteínas do nosso corpo, porque nós não comemos diretamente a proteína, né? Nós recebemos esses aminoácidos que são metabolizados, e que depois vão construir as proteínas no nosso corpo humano, vital para a nossa sobrevivência e funcionamento de todos os nossos órgãos, né? Um detalhe importante é que tomar café após o almoço não é muito aconselhável, e quem gosta de tomar, tome pouco, certo? Porque tomando em excesso diminui a absorção do cálcio e do ferro, né? Então, come feijão ou carne que tem ferro. Isso daí é uma coisa muito importante. E também uma outra coisa muito importante é que as pessoas dizem assim: quem fuma sempre, geralmente toma café, quer tomar café, vai e fuma. O fumo, ele tem um fator de diminuir o efeito do café. Por incrível que pareça, o fumo diminui o efeito do café. O efeito e o tempo de meia-vida, o tempo que a cafeína fica circulando no nosso sangue. Então o fumo diminui, faz com que seja expelido mais rapidamente. Já as mulheres grávidas,
elas têm uma tendência muito maior de, quando tomam café ou alguma coisa que contém cafeína, refrigerantes, Coca-Cola, Pepsi, etc., aumenta, por causa dos seus hormônios ali, há um fator de interação que aumenta a vida útil, a vida média da cafeína no nosso corpo humano. Então são tantas coisas aqui que a gente poderia passar muito tempo. Mas volto a dizer, tudo deve ser usado com moderação. Então esse lance aí, esse aspecto, essa afirmação esdrúxula cientificamente que Ellen White fez, já mostra que ela é uma falsa profetisa. Café não faz mal à saúde, como muitos pensam, do jeito que muita gente pensa, né? Se você é viciado em café, então veja lá se você também não é viciado em celular. Domine-se, procure se dominar. Se é viciado em açúcar, em refrigerante, se é viciado em comer muito, né? Porque a glutonaria também é um pecado, né? Às vezes a gente ataca muito quem bebe. Depois dos próximos vídeos aí eu vou falar sobre a bebida alcoólica, né? É pecado, não é? Pode ser usada com moderação. Biblicamente nós vamos ver tudo isso daí também. E alguns aspectos científicos, né? E eu gostaria aqui de ler para vocês Romanos capítulo 14. Vamos abrir a Bíblia aí para a gente ler. Romanos capítulo 14. Essas afirmações aqui do apóstolo Paulo, versículo 13 de Romanos, do capítulo 14. Não nos julguemos mais uns aos outros. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre aqueles que, falando no aspecto aqui, a tolerância para com os fracos na fé. Os judaizantes estavam exigindo guardar dias, né? Uns achavam que deveria guardar dias, era no caso o sábado e também as luas novas, as festas, porque traziam coisas da lei cerimonial para os gentios que foram convertidos a Cristo, né? E o apóstolo Paulo bateu muito de frente com isso daí, mostrando que não devemos julgar nesse sentido, né? A afirmação aqui de julgar é julgar mal, é julgar por uma coisa que não tem mais valor. Essas leis, que o sábado é cerimonial também, vamos ver um outro aspecto aí breve. O apóstolo Paulo disse que, no versículo 6, que quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, quem come para o Senhor o come, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então veja só que coisa importante, versículo 14, eu sei, disse o apóstolo Paulo, e estou persuadido, convencido, convicto, de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Então não existe nada de si mesmo impuro. Nada. Ele está falando aqui no aspecto cerimonial que pode contaminar o espírito, que pode contaminar a nossa alma, que pode manchar o nosso ser de pecado. Então ele diz que em si mesmo isso daí, e nada é impuro, salvo para aquele que assim a considera, isso é impuro. Então tem gente que é fraco na fé, considera algumas coisas impuras. Aí a gente tem que ter tolerância. Ok? Devemos ter tolerância. Aqui vamos ver versículo 17 agora. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. O apóstolo Paulo novamente aqui falando sobre a questão, porque comida e bebida nas restrições alimentares no Antigo Testamento sempre foi, né, sombra do futuro, e eram cerimoniais. Então todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então um aspecto aqui de ter tolerância para com os fracos na fé. Ele chega até a falar para não comer carne nem beber vinho, se você vai magoar, se você vai afetar a fé do seu irmão, daquele que ainda está fraco na fé. Ele fraco na fé aqui, daquele que ainda não alcançou ainda a sua maturidade cristã. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8, diz que a comida em nada nos recomenda a Deus. Se comermos, nada somos recomendados a Deus. Se não comermos também, nada seremos recomendados a Deus. Então não tem nada a ver com salvação,
com perdição, o comer e o beber, né? E o aspecto importante aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 5, repetindo a palavra ali, moderação. Epiekos, E-P-I-E-I-K-E-S, né? Eu não sou bom no grego, não sei nem pronunciar. Se fosse inglês aqui eu arranhava ainda um pouco. Então essa palavra significa sobriedade geral. Seja a vossa moderação conhecida por todos. Essa palavra grega, epiekes, sobriedade geral no viver. Restringir as nossas paixões, os nossos desejos infames pelo poder do Espírito. Está livre de todos os excessos. Disse sobre o café. Se for usado com moderação, é um bem para o nosso corpo e para o nosso cérebro também. Então, mais uma constatação de um erro gravíssimo da falsa profetisa Ellen White. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.